Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos esperando as pessoas entrarem. Chamar a nossa convidada do dia de hoje. Ela entra e estará conosco em alguns minutos. Olá, boa noite, Amires. Boa noite. Estamos aqui no horário, estamos aqui para o nosso encontro das terças-feiras. A Amires é a nossa segunda convidada aí de uma sequência grande, onde teremos várias mulheres, várias lindas, maravilhosas, com histórias riquíssimas para contar para todos nós. Mas mais do que isso, gente, nós estamos aqui pelo segundo encontro para dar importância, né, que todas nós deveríamos colocar a nossa preparação para o próximo ano que está aí logo na esquina, né, e que tem aí já, oferece uma série de desafios, como todos, mas esse ano em particular tem uma série de outras coisas. Estamos saindo de uma pandemia ou entrando numa outra, vamos ver, né, e temos que estar aí preparadas com os cenários, expectativas, né, de tudo que isso nos promete. Então, o dia de hoje é para a gente falar um pouco dessa preparação para 2023 e de como a Ângelos, na verdade, nossa rede, que temos mais de 200 mulheres, onde a Mires faz parte, nós podemos ajudar todas as mulheres a se prepararem e estarem melhor ferramentadas para os desafios que estão aí aparecendo, né? E para isso nós estamos lançando, na passada, isso estará em vigor até o final de janeiro, uma promoção que chama Ângelos 30. Então é só entrar no nosso site, na nossa plataforma, é www.angelos.network, e procurar na lupa Ângelos 30, que estarão todas as mulheres e todos os cursos e ferramentas e serviços disponíveis para esse 30% de desconto em tudo que a gente está oferecendo. Então, essa é a razão do início dessas conversas, mas nós continuaremos com essas conversas mesmo depois da promoção, e a Miriam então, é a nossa segunda convidada. Queria então dar as boas-vindas à nossa querida Mires. Quero fazer uma apresentação rápida de você, porque a coisa é longa e eu vou deixar isso para você falar um pouco mais. Mas, assim, rapidamente, gente, para quem ainda não conhece a Mires, porque ela é bastante conhecida, né? É uma das pioneiras da Designa. Eu estou aqui olhando, né, o site da Mires e que fala que ela é uma mulher digital, humana, frenética e cibernética, intelectual e esportiva. Então, assim, são todas essas qualidades, características. Eu a conheço há muito tempo e eu sei que tudo isso é verdade. A gente já se cruzou muito aí no passado e continuamos aí com essas parcerias nas nossas reinvenções, né, amigos? Que a gente está se reinventando desde muito tempo. Então, eu queria dizer o seguinte: dentro dessa tal frenética, humana, cibernética e esportista, ela se coloca em percentuais em 3 atividades, na maioria. Então, a primeira atividade onde ela se coloca como um percentual mais alto é de consultora. E ela tem uma série de soluções que ela oferece de consultoria, eu vou deixar depois que ela fale. Em segundo lugar, ela é professora. Então, eu sei de uma série de programas que ela tem, inclusive na plataforma e fora da plataforma, né? É super preparada nas suas aulas e tudo mais. E por último, e não menos importante, mentora, que também faz parte das nossas ofertas aqui e fora dela. A Miris faz isso há muito tempo. Então, isso só para introduzir a Miris, essa coisa longa, te convidar então para um pouquinho da sua experiência e, mais do que isso, colocar o que dessa experiência pode estar à disposição das mulheres que estão se preparando para o ano de 2023. Vamos nesse bate-bola e esperamos perguntas também da audiência, que eu espero que venham, apesar do pessoal estar bem tímido ultimamente, mas espero que venham. Então, com você agora para contar um pouquinho sobre isso. Bom, obrigada pelo convite para fazer parte da Ângelos. Acho que foi uma das coisas assim mais legais que me aconteceu nesses últimos anos, porque eu sinto que a gente tem um dever, né? Já que somos tão privilegiadas, enfim, todos os nossos esforços deram o resultado que deram, que a gente tem que devolver isso de alguma maneira para a sociedade, para as pessoas que estão ao redor da gente. E muito obrigada pela apresentação. Eu tinha esquecido dessa história toda, para ser bem honesta. A história é a seguinte, né, gente? É, eu faço parte dessa geração que abriu caminho para muitas outras mulheres, né?
Daí eu saí para ir para da faculdade na década de 80, que de alguma maneira está se repetindo agora com a mesma inflação, com a mesma dificuldade de permanecer no mercado e tantas outras coisas. Mas aquele foi um momento diferente de mundo, com o que tinha outras razões para essas coisas estarem acontecendo. E uma das coisas mais importantes da década de 80 foi que as primeiras mulheres a alcançarem cargos de gerência começaram a aparecer e eram consideradas high potential. E foi muito interessante fazer parte desse grupo de pessoas. Eu por outro lado, sempre fui uma pessoa muito aventureira. Apesar de eu estar numa empresa, eu falei assim, não, tem outras coisas que eu ainda quero experimentar. E eu, jovem, né, aprontei, fiz, aconteci. Quando eu conto as coisas que eu fiz, ninguém acredita. Eu comecei a empreender, eu tive confecção, hotel, restaurante, todo tipo de coisa. Larguei de ser executiva para fazer todas essas coisas. E aprendi muito com os erros, que eu acho que essa é uma coisa importante para quem é mais jovem, porque acham que a gente só tem acerto, porque olham a gente muitos anos depois e acham que a gente só tem acerto. E não é isso. A gente é um acumulado de experiências que, em algum momento, se a gente fez um bom uso de tudo, que a gente acaba aprendendo a fazer melhor. E eu aprendi a fazer melhor quando eu decidi que eu ia aprender empreendedorismo de verdade e a usar as melhores ferramentas. Essa, inclusive, é um dos pacotes que eu estou oferecendo para as mulheres, porque eu sinto que tem muitas que estão numa fase de transição de carreira e uma das maneiras de fazer transição é sendo empreendedora. Mas empreender não é só sonho, é uma realidade, eu diria, muito dura. Quem empreende sabe que a ideia inicial, quando chega no mercado, apanha que só, muda tudo, tem pivotadas, né? E que algumas dessas coisas que acontecem, a gente consegue evitar utilizando algumas ferramentas importantes, como pesquisa, enfim, alguns estudos que a gente faz antes, para se organizar e minimizar a dor de, eu diria, de parir uma empresa, né? Que essa é uma coisa importante. Você empreendeu de saída, Amires, ou como é que foi essa sua transição de carreira e tudo mais? E o quanto você se preparou, o quanto você não se preparou? Conta um pouquinho dessa experiência, né? Porque você foi aprendendo. Olha, Obviamente. eu vou te falar que eu fui essa pessoa que fez empreendimentos algumas vezes na vida, e hoje eu sou empreendedora, né? Mas quando eu fiz a primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos e ninguém falava em empreendedorismo com o profissionalismo que se fala hoje. Então, eu fui na louca. Fui sair fazendo. E não foi uma boa experiência em muitos sentidos. Foi excelente experiência de vida, mas não uma boa experiência financeira, vamos dizer assim. Porque teve muitos percalços. Quando passaram os anos e eu fiz a minha transição de carreira para UX, foi o momento em que eu aprendi empreendedorismo eu diria, na sua totalidade, porque eu vi empreendedores fazendo isso e captando capital no mercado, se organizando para fazer isso. E eu montei a minha empresa de consultoria naquele então. E a partir dali, Cláudia, eu vivi vida tripla. Eu tinha a empresa de consultoria, eu era executiva, a gente se conheceu na agência Clique, eu estava lá trabalhando, e eu dava aula, porque eu sentia muita dificuldade de encontrar pessoas prontas. Então, essas três coisas andaram lado a lado, não me pergunta como, não sei, não sei, mas as coisas foram andando ali. Então, essa coisa do empreender, eu acho que no final das contas, e até sendo muito honesta comigo mesma, eu acredito que
eu sempre tive isso o tempo todo, mesmo quando eu estava dentro de empresa. Sempre fui uma pessoa muito proativa, é, de tomar muita iniciativa, de olhar, de assumir que o negócio era meu, mesmo não sendo, e ver sempre com muito bons olhos e com muito carinho tudo que estava sendo feito dentro das empresas e procurando ajudar. Então, esse é um lado, né? É, o lado de professora é o lado de alguma maneira, estruturar o pensamento das pessoas que estão aprendendo esse processo de empreender de tal maneira que a pessoa sinta que ela está, assim, tem o tijolo da pesquisa, tem o tijolo de como eu vou conversar com o designer, tem o outro tijolo que é, nossa, esses modelos de negócio, qual deles eu vou escolher, porque qual deles se encaixa melhor com a minha visão de vida, porque muitas vezes a gente quer coisas que não se encaixam com a vida da gente, né? Algumas coisas vão exigir de você 150% do seu tempo, e se você, dependendo da parceria que você tem, talvez não seja a melhor escolha que você possa fazer, né? Então, você precisa ver qual é o momento de vida. Eu, algum tempo atrás, ajudei uma empreendedora que tem 2 filhos, a menina tem 4, que é a mais velha, vai fazer 5, e o menininho tem 2, 3. Essa é uma hora que você tem que estar muito presente na vida da criança. Não tem como, tem algumas coisas no empreendimento, quando você quer que eles tenham um certo vulto, que não dá para fazer. Porque essa criança vai... Se você quer estar presente, você tem que saber que você não estará, né? E quando você passa um certo tempo, vem outros medos, né, Cláudia? Eu hoje, como qualquer pessoa da minha idade, eu não fui preparada para muitas coisas. Vou falar alguns palavrões. Menopausa e envelhecer. 2 coisas que a minha geração não foi preparada. E são 2 coisas que vão acontecer e que que a gente precisa fazer uma releitura muito boa, então o lado mentoria vem muito nisso, de ajudar as pessoas, principalmente mulheres, a entenderem esse momento como um momento de libertação, não como um momento de peso, né? Porque dá para fazer muito mais coisa, porque você ainda está jovem, cheia de energia, com muita experiência, o que ajuda a evitar um monte de erro, e aquelas coisas que você deixou para trás dá para fazer agora. Mas eu acho que tem uma questão aí por trás, você me corrige se você discordar, ou me fala seu ponto de vista, mas assim, você ouvir isso, você não está sozinha nessas dores, né? Independente de ser menopausa, se é etarismo que você está sentindo, ou se é, por exemplo, que eu acho que muitas tiveram, as questões de depressão pós-parto, né? Que também não é um tabu e que ninguém fala muito, mas assim, quando você falando com outra, você troca essas questões também. Não é só questão de preparação, eu digo, a gente traz todo um repertório, né, de prático, né, e de coisas, né, de que a gente sabe fazer ferramentas, táticas, estratégias, etc e tal, mas todo esse outro, eu coloco esse envoltório de coisas que vem junto na nossa vida que a gente pode trazer para a mesa, e o fato de você não se sentir sozinha nessa questão também ajuda muito, pelo menos para mim, ajudou demais o grupo de mulheres, né? Qualquer um que você se desenvolva. O nosso é um deles. Mas continua aí sua transição de empresária para depois foi funcionária, depois foi professora. Me conta um pouco essa coisa maluca da sua vida. Olha, teve uma hora que me apresentaram a internet, que era 1994 para 95. Eu me apaixonei por esse negócio e era horroroso. Era horroroso. Era um PDF enfiado num HTML. Era um negócio horroroso, né? Mas eu sei lá o que me deu. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. E na época eu estava casada com meu segundo marido, a gente resolveu ir para os Estados Unidos.
Detalhe, ele era 11 anos mais... Ele era, não, ele continua sendo 11 anos mais jovem do que eu. Olha que Então, quando a gente fala de alguém, né, que faz tudo de jeitos diferentes, eu fiz também isso, né, de estar com alguém mais jovem. E ele foi fazer o MBA, eu fui fazer o meu mestrado em comércio eletrônico. Foi nos Estados Unidos, numa época em que o grande assunto não era UX, era internet, porque todo mundo estava querendo entender internet, e todo mundo olhando com olhos, eu diria, desconfiados para comércio eletrônico. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já trazia na bagagem ter dado aula em inglês, porque minha professora achou que eu levava jeito, e ter prestado consultoria, porque ela também achou que eu levava jeito. Então, eu cheguei já com a ideia de montar a minha empresa, mas quando eu fui contratar, eu não encontrei ninguém preparado. Aí eu disse, bom, vamos lá. Primeiro, então, é meu. Primeiro curso de comércio eletrônico, primeiro curso de design de interação, de UX, de teste de usabilidade, tudo, todos esses cursos, a primeira pessoa a dar esses cursos fui eu, em 1990 e nada. olha só, olha só. E nessa história toda, me conta um pouco, você sentiu alguma coisa, alguma barreira? Porque assim, você estava muito descompassada, né? Em termos do que existia no mercado, você foi uma das pioneiras. E eu me lembro disso em várias questões. Né? A gente se encontrou um pouco depois, bastante depois disso, né? Mas mesmo assim, não que eu seja mais nova, mas só porque a gente só se encontrou depois mesmo. Mas eu queria entender um pouco, assim, porque eu tô tendo algumas quero trocar um pouquinho, quer dizer, você de repente se vê e você é única, né? E você era única na sala nessa época, né? Mulher, eu tô falando, né? Se já era uma questão diferente você, né, estar no mundo da internet no momento de nascimento desse berço e dessa janela que abriu para o mundo inteiro e continua se abrindo, né? Então, nesse lugar, como é que foi para você? Como é que você se sentia? Que tipo de apoio você teve ou você não? Né? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Olha, mesmo a minha chegada, depois de terminar a faculdade, para entrar numa empresa americana, sendo high potential, podendo fazer uma carreira de executiva, foi muito difícil, porque querendo ou não, e na década de 80, eu era uma menina no meio de um bando de lobos, vamos colocar de maneira bem clara. Então, era um ambiente extremamente agressivo, em muitos sentidos, principalmente pelo lado sexual, porque, querendo ou não, o velhão vê a garotinha, e a garotinha... Eu sou uma pessoa completamente distraída, né? Então, tem muita coisa que eu acho que é normal, imagina, não dou bola. E eu não via o quanto aquele ambiente era agressivo. Acho que o fato de eu ser inocente me ajudou muito. Mas Sim. anos depois, e também sei lá. Mas isso, quando eu comecei a perceber, eu me senti muito agredida. Hoje, né, na ida para o ambiente mais digital, onde tem a área de tecnologia, eu aprendi uma coisa que foi algo, inclusive, que eu noto no tom de voz de todas nós quando nós estamos em reunião, que são mulheres que tiveram que abrir o caminho, se impondo com muitos artefatos. E um dos artefatos é a voz, a maneira como você se porta. Então, nós todas, eu noto no tom de voz que a gente usa algo assim, com umas pausas, com um ritmo, com uma impostação que é própria de alguém que está dizendo: você não vai me calar, você não vai interromper minha fala. E se por acaso o cidadão resolver interromper, ele vai tomar uma mãozinha assim, dizendo: com licença, eu ainda não terminei a minha fala. E você pode até ser educada e fofa, mas você mandou o sujeito calar a boca, né? Então, eu acho que foi essa uma das primeiras coisas que eu aprendi E foi nesse processo. que você aprendeu isso? Teve alguém que te inspirou? Teve uma coisa de realmente você desenvolver uma técnica própria? Como é que foi? Tem algum exemplo, algum apoio? Quem que te ajudou? Se é que teve alguém.
Olha, eu acho que havia poucas mulheres que estavam ali como exemplo, né? E essas mulheres tomavam uma postura muito masculina, com a qual eu não concordava 100%. Eu acho que tinham, na minha geração, as mulheres que estavam nos postos de comando tiveram que usar o modelo mais próximo, e o modelo mais próximo era o masculino. Depois, todas nós, eu acho que viemos logo depois, ou que não estavam numa outra situação, a gente usou outros recursos. E tem muito de postura, né? Porque era presencial, então a gente usava muito a postura, a coisa de usar a roupa como uma maneira de impor. E eu tive ajuda de homens. Olha que Então, maravilha. homens que acreditavam na minha capacidade profissional, que me deram o apoio necessário para que eu soubesse me colocar do jeito certo na hora certa. Inclusive para dizer, calma, mulher, não precisa ir na traqueia do fulano, né? Porque ao contrário de você, Cláudia, eu acho que assim, diplomacia não é, naquela época, pelo menos para mim, não era exatamente o meu ponto forte. Eu saía dando porrada e pronto, e acabou. Hoje eu sinto que até por uma questão de maturidade eu sou bem mais diplomática. Tem umas horas que eu recuo, deixo a pessoa cometer o erro e falo, então, agora eu posso te ajudar, Pois é, olha. né? Você ter falado que foram homens que te deram apoio e te deram, de alguma maneira, alguma direção naquele momento, né? Eu compartilho com a sua experiência, eu só tive chefe homem a vida inteira, eu falo isso abertamente e eu brinco que eu distribuo os meus chefes numa curva normal, né? Onde são poucos os muito bons e poucos os muito ruins, e a maioria é ok. Então, assim, eu não me lembro de nada, eu não sei se era ingênua igual você mesmo, se isso é uma forma da gente, né, de ter se defendido ou não, mas assim, eu não me lembro de nada que tenha ocorrido comigo a respeito de assédio sexual. Assédio moral, sim. Até dois chefes, na verdade, que eu classifico como os piores da minha vida, eles têm a ver com assédio moral, né? Tem a ver com a forma como eles verdade, extraíam as coisas de mim. E dentro dos melhores, existe uma frase que eu copio dele, que é um querido, e a gente tem ainda muito contato, que ele fala o seguinte, o melhor, para mim, ele falava, o melhor líder é aquele que faz com que os colaboradores entreguem o seu melhor sem pedir. Sem pedir. Então é isso que eu sempre guardei para mim. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue fazer isso, né? Quer dizer, ser uma inspiração a ponto do outro querer se doar na sua melhor versão, é que você está sendo realmente um líder, né? E aquele fica te usurpando, às vezes, eu tive um projeto meu e foi apresentar para o superior sem dar o crédito para mim, né? Por exemplo, isso foi o menos mal dos dois que eu tive de muito ruim, esse foi o menos pior. Então, assim, existiram na minha vida também, mas a maioria foi ok. Não foi nada de ruim, não foi nada de muito bom e foi ok. Eu não sei no seu caso aí se você tem algumas coisas dessas para trocar. Não precisa contar nomes, porque a gente não precisa revelar essas coisas aqui, mas traz um pouco de exemplo, talvez faça sentido para uma série de mulheres, né? E é importante a gente mostrar que a gente passa sim por dificuldade, né? E passa por muita coisa legal. Estão dizendo aqui que o gatinho participando da live. Aqui em casa não tem jeito, tem 3 deles, né? E são todos eles, são 2 meninas menos exibidas. Hoje quem estava aqui era a Lelé, mas tem o Arthur, que está sempre em absolutamente todos os meus vídeos, porque ele não consegue viver longe da câmera. É Mas maravilhoso. então, contando, né, de assédio, num dos meus primeiros trabalhos em uma grande multinacional, eu fui razão de aposta, de quem ia me comer primeiro. Que coisa É, feia. que coisa feia, né? E aí um amigo me avisou e falou, olha, toma cuidado, porque estão armando para você vai ter congresso não sei aonde, vai ter reunião de tal pauta, você toma cuidado, porque dependendo do que acontecer, podem interpretar de que
que você está deixando. É. E aí eu fiz uma coisa, eu tinha o cabelo pela cintura, né? Acho que na época eu já estava Chanel. Eu peguei e cortei o cabelo bem curtinho, Sei, de menino, parecia cabelo de reco. sei. E fui pro tal do lugar. E estava sempre de camisa fechada até aqui, tamanho maior e tal. Eu estava literalmente de burca, né? E eu senti que isso, de alguma maneira, eu tive que usar esses recursos para poder me proteger e eu não gostei. Pois E é. muitos anos depois, eu me dei conta que, na verdade, eu tinha usado esses elementos dessa forma, mas se eu te disser que eu estava 100% consciente do que eu estava fazendo, de verdade, não, Vivo, né? né? Então, eu acho que É, isso fala da ajuda, né? A gente fala da ajuda que a gente dá para outras. Eu estou vendo várias pessoas falando aqui, obrigada, incrível, né? O que vocês estão trazendo para cá, com o que vocês passaram e tudo mais. E olha, 95% das nossas mulheres passaram, né? Você viu lá por vários depoimentos, por coisas muito piores do que vocês podem imaginar, e são todas mulheres incríveis, se vocês olharem na rede, quer dizer, são mulheres que, né, todas aqui são gabaritadas, são conhecidas e tudo mais, e no entanto, houve sim, até piores do que eu e a Miri estamos contando. Mas o que a gente quer contar aqui, na verdade, não é ficar falando do que a gente sobreviveu, não é ficar, né, na ferida, porque isso, obviamente, essa lembrança, inclusive, não é boa para não. ninguém. Mas falar o seguinte, né? O quanto isso pode acontecer ainda, né? E se a gente tem que estar preparada, obviamente, para, né, não, quer dizer, estar atenta. Na verdade, é estar presente, né? Uma das coisas que a gente fala é estar presente naquele momento para captar o que está acontecendo. E aí usar a voz, como você falou, a própria entonação, falar não estou afim, falar não, né? E tudo mais, que são os outros conhecimentos, além dos conhecimentos técnicos que a gente pode conversar, que são esses ensinamentos, né? Que a gente tem e pode pedir mesmo, né? Tem aí. Você sabe, agora, dia 1º de dezembro, eu começo um workshop de liderança feminina. Olha lá. E a ideia é conversar com esse grupo que é mais jovem e que está até eu diria, num espaço razoavelmente privilegiado, porque existe uma geração de homens iluminados, graças a Deus, tiveram mães que foram pessoas pioneiras nos seus trabalhos, que viveram vidas difíceis e passaram por situações e que falaram de uma maneira diferente com esses meninos. Mas também temos mães machistas que criaram pessoas que são capazes de entoar hinos nazistas, né? Vamos deixar para lá. Então, essas pessoas, fiz esse workshop para elas porque eu gostaria que essas mulheres soubessem, primeiro, de todas as pesquisas que vêm sendo feitas há mais de 20 anos, tem algumas pesquisas bem antigas, inclusive, sobre acompanhando mulheres, a evolução das mulheres, como elas são vistas, existem pesquisas sobre qual é o gesto ou o tempo que você... Uma coisa interessante, né? Normalmente, mulheres, ou pessoas tímidas, quando vão falar delas mesmas numa entrevista, demoram de 4 a 6 segundos a mais do que uma pessoa que é vista como competente. Então, esses 6 segundos a mais para o ouvido do entrevistador é o suficiente para ele achar que você não é tão competente quanto os demais. Então, a gente vai treinar todas essas coisas, né? Para poder preparar pessoas para terem a capacidade de mostrar todo o seu potencial quando isso é requerido, né? Seja numa reunião, seja numa entrevista de emprego. E a gente sabe que mulheres normalmente falam. Tem um estudo que mostra que mulheres usam mais palavras para expressar a mesma coisa para não serem interrompidas. Sem E a dúvida. falta de objetividade numa fala é vista como falta de competência. Pois é. Então, como é que eu mato os dois negócios na mesma cajadada? Vamos fazer todo o exercício em função disso. Pois é. A gente tem um problema, como você estava falando de mulheres, né, que tem, às vezes, são até mais machistas que muitos homens, que eu não sei
Estou vendo que a audiência está falando da gente estar, né? Inclusive escolher, eu falo sempre isso, né? Escolhendo o parceiro ou a parceira que sejam trampolins, né? Que joguem a gente para cima e não âncora que puxe para baixo, né? Eu sempre falo isso. Quer dizer, tem que ter essa história do nosso lado, né? E principalmente num lugar, e eu estudando bastante, a gente, né, tá em volta desse tema, como você mesmo está falando, que esse curso de liderança feminina tem a ver com você trazer dados, né, que às vezes assustam. E aí um dado importante aqui, Amires, e eu estou falando isso para a gente voltar um pouquinho para como a gente pode ajudar, além do curso de liderança feminina, né? Quer dizer, sabendo que mais de 55% das brasileiras que somos, todas nós, né? E aí eu estou colocando até a nossa rede, porque hoje eu perguntei para nós todas, quem é de você que pensou no seu ano que vem? Que sabe o que lá no final de 12 meses, gente, olhando para trás em 2023, em dezembro, que já estamos em dezembro praticamente, né? Em dezembro de 2023, quer dizer, daqui a um ano, a gente olha para trás e fala, cheguei onde eu queria, né? Quem é que consegue fazer isso? Quem é que imaginou que quer estar, aonde quer estar em dezembro? Quer dizer, a gente tem 55% da população brasileira de mulheres, especificamente, eu arriscaria dizer que vai além do Brasil, né? Falar que não sabem onde querem chegar. E se não sabem onde querem chegar, você acha que chega, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode ajudar, né, as pessoas chegarem nesse lugar, encontrarem primeiro qual é esse lugar, né, que quer chegar, e depois como é que a gente pode ajudá-las a chegar. Vamos lá, vamos conversar sobre isso um pouco com a sua bagagem aí, dentro de toda essa parte de consultora, de professora e de mentora. Como é que a gente consegue trazer isso para a vida das mulheres que podem nos procurar? Uma das coisas interessantes que eu observo principalmente nos meus alunos, e aí eu estou falando de meninos e meninas, nós vivemos numa geração que é muito chamada para tudo que está fora. Então, são as redes sociais, com as suas fotos, vídeos e tudo mais, as aparências. É uma sociedade do espetáculo, definitivamente, né? E tudo muito, muito fugaz. A pessoa usa pouco tempo para reflexão. Então, eu acho que essa fala constante de vamos meditar, vamos não sei o quê, enfim, guarde um tempo para você mesmo, é uma fala que tem muito a ver com a distância que a gente tem da natureza. Natureza obriga você a pensar e se relativizar, porque a natureza é gigantesca e a gente é só né, uma coisinha ali no meio. Nada como caminhar no deserto para ter certeza disso, né? Uhum. Então, quando eu faço os exercícios, as mentorias, eu acabei de acabar, ontem eu acabei com o curso, semana passada, de planejamento de carreira. Todos os exercícios são de reflexão. Eu não digo para essas pessoas como vai ser a carreira ou qual é o melhor caminho, porque cada um de nós tem o seu caminho e também tem o seu processo de aprendizado, que inclui, eu diria, prototipar a vida. Quando eu fiz todas essas, que eu chamei de maluquice, mas não, na verdade foram exercícios de prototipação. Deixa eu ver como é vender, deixa eu ver como é ter um negócio e tudo mais. Não me serviu naquela hora, mas me serve hoje para ser uma pessoa que diz, do alto da sua experiência, da sua bagagem, isto é um risco muito grande, isto é uma coisa que você deveria pensar se encaixa no seu momento de vida, ou é algo que você pode deixar mais para frente. Meu amor, viveremos 100 anos. Né? Então, tem coisa que dá para deixar para depois. Eu luto pelo 150, tá? Não sei. Enquanto o corpinho estiver cabendo, a cabeça estiver cabendo, a cabeça não, né? A mente estiver cabendo dentro do corpinho e estiver tudo bem, eu quero ir ficando. Eu não tô saindo fora, não. A gente faz tudo o que é possível para ficar e ficando. É isso que eu tô falando. Agora, você sabe que eu ouvi uma palestra da Maria Homem, né? Que é uma grande, não é psicóloga que ela é, uma terapeuta bastante conhecida, e que ela fala o seguinte, você está falando né, dos modelos da internet, aqui a Cris mencionou, né, da família margarina, que a gente já usava
A gente usava isso aí já há muito tempo, né? Por causa dos comerciais e tudo mais, e eu acho que as redes sociais viraram isso mesmo, né? É isso mesmo, todo mundo só divide coisas quando estão bacanas, ninguém divide quando tá chorando, ninguém divide quando tá nada, quando tá feio, né? A gente fica só se dividindo quando a coisa tá boa. E isso parece que é o normal, né? E faz com que quando você não esteja, você se sinta mal. Então ela trata esse assunto e fala que isso aí nós estamos numa era do superego, né? Onde as coisas são inatingíveis e faz você se sentir cada vez menor. E isso dentro de uma cultura que a gente está inserida, eu digo as mulheres estão inseridas, né? Que já não se acham perfeitas, porque se colocam no ser perfeito em todos os papéis, coisa que é impossível de acontecer. Nós sempre vamos deixar coisas imperfeitas e é um papel que a gente tem que assumir cada vez mais, né? A mulher quer deixar sempre 100%, ela quer aplicar para uma vaga quando ela se acha 100% preparada, se ela se acha 70%, ela não aplica, ela não vai, tenta, né? Então, o grande convite que eu colocou na palestra e eu achei genial e que corrobora com o que você está falando, ela falou assim, vamos no mais ou menos. Né? Que é o que você fez na sua vida. Você prototipou, você não esperava chegar no ponto ideal, você experimentava. Mas isso eu falo, né? Tem que ter uma autoestima, né, Amires? Que eu acho que você teve uma autoestima muito bem cuidada. Muito bem cuidada, que é uma coisa que a gente identifica muito no processo. Quando a gente entra na Ângelos, tem aquele processo de autoconhecimento, e uma das coisas que a gente mais pega lá, no maior ou menor grau, é uma questão de trabalhar com a autoestima. Porque se você não está bem na pele que você tem, você vai ser como bem-sucedida. Então, eu acho que a sua autoestima deve ser muito bem cuidada, de alguma maneira. Não sei como. Eu conto a minha história para você daqui a pouco, mas conta a sua. Eu tive um pai que foi campeão sul-americano de ginástica olímpica. Olha. E ele sempre me incentivou a fazer esportes. E se tem uma coisa que o esporte te dá, é disciplina, sem dúvida nenhuma, mas também o processo de se tornar um bom atleta é um processo de superar a dor, porque você vai treinar com o músculo doendo, todo dia o coach vai te dizer, você deveria ter uma coisa que eu costumava fazer, eu saía para correr e eu gastava toda a minha energia no primeiro pedaço da corrida e esquecia que estava faltando todo o resto, né? Então, a coisa de te dizerem, olha, você tem energia, só que guarda, vamos olhar todo o trajeto e vamos ver aonde você vai precisar de mais energia e onde você vai poder economizar. E essa foi uma das coisas que eu aprendi com ele, com o esporte, com ele, com essa disciplina de planejar, de olhar as coisas. E isso te traz autoestima, porque você, querendo ou não, quando você faz uma das coisas que te pediram e dá certo, você diz, fiz direito. E vai na acumulada, vou melhorando, estou melhorando, até o dia de você pegar e correr 42 quilômetros, sei lá, X quantos que você quiser. Maratona. Você sabe, Amiris, que eu acho que a mulher, entre aspas, e eu estou só generalizando, na verdade, pelas estatísticas que a gente vê. Não estou falando que somos todas assim, mas muitas somos, né? E eu me coloco nesse muitas sempre, né? A gente acaba sendo muito responsável por entregar, né? Entregar o que esperam de nós, porque a gente é uma cuidadora, né? A gente fica com essa história de ter uma dívida aí com as pessoas que não sai da nossa cabeça, né? E eu estou falando isso porque eu vi outro dia, eu fui ver apresentações de startups, né? E eu vi isso presente em startups de mulher completamente diferente com startups de homem. Para você ter uma noção, tinha que ter um budget, né? Tinha que ter um budget para você planejar o seu projeto, né? As mulheres pensavam sempre primeiro, os temas das startups são tudo no redor do mundo de mulher, né? É muito raro e por isso eu acho interessante a nossa conversa e quero até entender o que te levou para ir para essa coisa do UX mesmo, né? Porque você, no final, você começou na internet, mas você foi para um lado super, né? De code, de UX, não sei o que lá. Eu vi as mulheres indo e estão navegando, na grande maioria, em mundos do feminino. O que eu estou falando? É moda, é produto para bebê, é beleza, né? É esse tipo de comida. É esse o mundo que as mulheres tentam fazer seus negócios.
né? E os homens não. Os homens imaginam coisas inimagináveis. Eles imaginam o seguinte: eu tenho, sei lá, eu tenho que resolver isso aqui que ninguém nunca resolveu. Não é um problema meu, mas é um problema de muita gente. Ele sai daquele problema. Ele vê o problema no outro e quer resolver o do outro. E a mulher fica dentro do problema. Você acha que isso é correto? E como é que você foi para outro lugar? Olha, eu acho que é correto. As pessoas vão para aquilo que conhecem melhor e onde elas sentem conforto. Eu sou a pessoa do desconforto. Eu gosto de novidade, eu gosto de desafio. Eu acabei de fechar o meu pacote para subir uma montanha de 3 quilômetros de altura, junto com o índio. Acabou. Olha Vou isso. subir, já fechei, já vou. Então, é assim, e eu não sou nenhuma criança, né? Eu tenho 60, quase 63. Olha. Mas a história é a seguinte: eu gosto do desafio. Eu acho que o meu lugar é o lugar aonde eu quero estar. Se alguém me disser esse lugar é um lugar onde só tem menino, que pena que só tem menino. É muito mais legal quando tem menina. Porque a gente tem um outro olhar sobre as coisas e pode acrescentar. Então, chegar para mim e dizer, esse é um lugar masculino, esse é um lugar feminino, esse é o seu universo, eu não sei, juro, eu não sei o que é isso. Minha mãe, né? Vamos falar de como é que a gente forma uma personalidade. Minha mãe trabalhava com moda, mas ela chegava para mim e dizia, olha, eu não gostaria que você é, fizesse ou usasse pouco a oportunidade que eu estou te dando de estudar. Olha, Seja aquilo que você quiser, do maravilhoso. jeito que você quiser. E aí o lado do pai, né, dizendo, eu me lembro de uma vez que eu entrei num jogo de futebol para jogar futebol e só tinha menino. E ele falou, vai que eu vou ficar aqui do lado só para ninguém te bater. Mas vai lá onde só tem menino. E acabou, eu fui. Ninguém me dizia que eu não podia. É isso. Então não existe essa coisa de existe o masculino, o feminino, esse lugar é seu, esse lugar não é. Eu acho que a gente tem que ousar ser feliz. Eu acho isso. Nós tivemos a sorte de ter isso dentro de casa, porque eu também tive igual a você. Eu tive exemplo dentro de casa de mãe que trabalhava, de vó que trabalhava, de bisavó que trabalhava. Então eu já sou assim uma quarta geração matriarcal, né, de mulheres no trabalho. Então não sou a primeira. Então isso me deu também, acho que essa coisa de não imaginar que não podia ser nada, não podia deixar de ser nada. E os pais também falavam, vai, só que estuda, né? Eu acho que eu vim de uma época que tudo fazia, né, as promoções e ele te levava para esses lugares. Eu acho que hoje em dia a gente tem outros caminhos e eu acho isso muito bacana, essa coisa do empreendedorismo, que é um dos temas aí da gente, que a gente também ajuda as mulheres, né? Nessa história toda, só voltando, gente, 2023, voltando que o tema é a gente fazer um planejamento para 2023 e nós estamos aqui para falar um pouco do que a gente pode ajudar e planejamento é um deles. Letramento é outro, serviços é outro, exemplos são outros, mulheres como a Miris, eu e outras mais de 200 que estamos aqui são para isso, né? Para ajudar vocês a colocarem um plano na rua e executarem, porque a gente não fica só no blá 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 e não fica na mulherzinha. A gente entrega a ferramenta, né, Miris? A gente vai na prática. E isso, por que eu estou falando dessa história? Porque a gente acabou estudando muito, eu e você. E eu acho que hoje o que eu estou vendo nessa coisa no mundo do empreendedorismo é que existem outros caminhos. Existem outros caminhos que muitas vezes podem sim ir em paralelo com o estudo, né? Serem caminhos ainda não explorados, que você não tem ainda letramento, que você não tem ainda as teorias descritas, né? Que é esse mundo do empreendedorismo que a gente está vendo. Porém, é um mundo onde errar faz parte do caminho. E você coloca muito isso, Anise, porque eu estudei você antes de vir falar com você, além de eu já te conhecer, né? E você, dentro do seu coach de carreira, a questão da startup, né? Do quanto importante é o processo que você descreve, tá? Tô só te copiando, você corrige aí. A coisa do descobrir, definir, prototipar e testar. Errar e recomeçar. Então, conta um pouco disso, porque eu acho que isso não é muito. A gente não aprende isso muito, porque a gente é penalizado por erros em muitos lugares, ainda, né? Olha, eu até estou super feliz com o coach que eu dei para um grupo de pessoas que foi fazer o planejamento de carreira comigo.
foi muito, é, eu diria, é, muito excitante ouvir que as pessoas, ao refletir sobre... Primeiro, eu coloco que não existe uma vida do trabalho e uma vida que é a sua vida. Existem as duas coisas que ou encaixam ou não encaixam. Então, quando você diz ter um parceiro que te apoia ou não ter esse parceiro, meu Deus, se você não tiver esse parceiro, talvez não seja o melhor parceiro para você, Ué. né? Né? Porque se você eu sou muito da turma do espiritualismo, não necessariamente de uma religião. Se eu recebi este dom, é para eu poder fazer essa luz sair. Eu Isso. não vou diminuir a minha luz só porque você está com medinho, meu amor. Tá. Vai se danar, vai fazer terapia, vai embora, vai procurar seu caminho. Eu vou brilhar. Exato. Então eu falo para eles, encaixem as coisas e façam isso. 2, todo mundo vem com o direito de sonhar. Sonhe. Este sonho que você acha impossível, eu li todos os sonhos que todas essas pessoas me deram para ler. Eu falei, gente, é tudo fazível, não é infazível, é fazível. Tá meio atrapalhado aqui na ordem e tal, porque umas coisas vêm primeiro das outras, né? Dá tudo para fazer. Só que você, por alguma razão, quando você faz a sua descrição do dia a dia, você só coloca empecilho. É isso. É isso. Quem te disse que esses empecilhos existem? Foi alguém do teu passado? É você mesmo porque você está muito no reflexo dos outros? O reflexo, o que os outros dizem de você, eles vão dizer. Parabéns para eles. Que bom que eles podem falar. O problema é que se alguém chegar para mim e me disser, Amires, você tem 1,80 m e você é loira, eu vou ficar procurando uma Amires em algum lugar que não sou eu, porque eu não tenho 1,80 m e eu não sou loira. Então, aquilo não vai bater dentro de mim, Sem dúvida. né? Então, eu acho que a gente precisa... Aí, nesse processo, vou colocando todas essas coisas que são para que as pessoas possam se arrumar, e digo para elas se organizarem para testar. Podemos ir com menos dor nesse processo, mesmo, então, em lugar de pegar e fazer que nem eu fiz, que foi larga tudo e vai lá, e empreende, e se dana, e volta para trás, pega e faz testes. Vai Isso. fazendo tudo em paralelo. Digamos, diga-se de passagem, esse é um momento de mundo que é extremamente desafiador para boa parte das pessoas, porque morar nas cidades é caro. Caríssimo. Temos muitos compromissos, alguns de nós com filhos, com familiares e tudo mais, então não dá para arriscar sem prototipar. E conforme as coisas vão dando certo, você vai decidindo se você quer ir em frente ou se você quer testar outra coisa. Então, esse é o processo aí disso. Todos os meus mentorados aí nesse processo, nesse workshop, ficaram bastante felizes e eu mais ainda. E, enfim, agora é só ver resultado. É isso. Eu acho, eu não sei para você, porque isso acontece com todos nós, né? Não é só para os alunos, acontece com... Assim, eu estou empreendendo, eu era intraempreendedora durante 30 anos e estou aí nos últimos 2, né, com a rede, com todas nós aí, colocando o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, a nossa experiência, em prol de outras mulheres e preparar para o que elas quiserem e puderem e desejarem ser. É isso que a gente está fazendo agora, né? E o que eu falo, assim, mesmo, né, com toda essa bagagem, tenho mais de 30 anos, você também de experiência e tudo mais, eu tenho frio de barriga várias vezes no dia. Não é um dia que eu tenho, outro eu tô ótima. Não, durante o período das 24 horas, a gente passa por dúvidas, né? Principalmente empreendendo com o próprio dinheiro, no meu caso específico, antes eu empreendia com o dinheiro das empresas, agora é o meu, assim, minha aposentadoria, na verdade, né? Aquela coisa da cigarra, trabalhei a vida inteira, guardei para o inverno e resolvi voltar esse dinheiro para o benefício das outras mulheres. Então, existe a dor de barriga, né? Se é que eu estou acertando, se está sendo rápido, se não está sendo mais devagar do que eu imaginava, e no meio de uma pandemia, e no meio de um Covid, no meio de um monte de coisa que acontece nesse mundo. Então,
são muitas as dúvidas que... E para mim, Amires, eu queria saber de você, assim, eu tenho rituais, né? Porque toda vez que eu tô vendo que eu vou escorregar na casca de banana, e eu uso essa palavra, porque todo mundo começa a ver, assim, sabe quando você começa, você pisa nela, assim, que você sabe que você vai catar ploft. A hora que você começa a assim, achar que pisou e que você vai cair numa hora da dúvida, eu tenho as minhas ferramentas, né? Ferramentas que me trazem para o meu eixo e que tentam, então, evitar que eu tenha essas dúvidas. Eu acho assim, essa prática dessa consciência, né, de você perceber quando é que você está indo para um buraco negro que você mesmo cavou, porque, na verdade, as dúvidas estão na sua cabeça, né? As inseguranças estão aqui. Os medos, eles não existem, eles existem aqui. Eles são imagináveis, né? Imaginários. Então, eu queria saber de você, o que você faz com isso? Você tem isso? E o que você faz com isso? Olha, eu tenho todo dia, com tudo, eu tenho todo dia e eu tenho muitas dúvidas e as coisas não saem exatamente bem. E uma das coisas que eu faço, primeiro, eu não, como pessoa, eu não me comparo a ninguém. Eu olho para mim e digo, o que é verdade para você? O que é que você está procurando? Era isso ou não era isso? O que os outros estão achando, estão pensando, como eles me julgam, olha, eu lamento informar, mas não me importa, né? É, me importa olhar números, relatórios, ver se a progressão, o meu business plan versus o que eu tinha planejado está indo ou não está indo. Eu não sou uma pessoa que está... também me planejei muito na vida para chegar nesse momento e não precisar dizer, nossa, eu vou deixar de fazer tal coisa porque não tem dinheiro. Não, eu não quero gastar à toa, se tiver, aquilo estiver dentro do plano, mais ou menos, tá, tá indo, tá beleza, ok. Eu me propus a criar uma escola que não dá cacho de banana, né? Não é rápido, não dá fruto rápido. Eu estou disposta, eu me dispus a plantar uma tamareira. Sim. Que só dá frutos em muitos anos, né? Sim. 100 anos. Não, existem tamareiras de má qualidade que produzem tâmaras pequenas e de má qualidade que dão tâmaras em 5 anos. Não, não é isso. Eu me propus a uma coisa de um pouco mais de tempo. O que também diz muito sobre quem eu sou. Eu não sinto que eu estou velha. Alguém pode olhar para mim e dizer, Amires, você está enrugada, você tem o cabelo branco e você tem tantos anos. É verdade. Você não falou nenhuma mentira. Mas dentro de mim tem 22 anos de puro fogo de fazer as coisas, Maravilhoso. né? E com uma vontade enorme de viver. E eu procuro passar isso para as pessoas quando eu estou ensinando, quando eu estou mentorando, quando eu estou contando a minha história. Olha só. Você sabe que quando a gente foi escutar das empreendedoras, né, na América Latina e no Brasil em específico, a gente entrevistou mais de 1.000 mulheres aqui e perguntando então quais que eram, né, as dúvidas todas, né, que você está colocando aí, que você simplesmente vai, que você testa a beta desde sempre, você tem essa autoestima, e você teve isso muito desde muito cedo, né? Eu tô falando que eu tenho um monte de artifícios que eu uso, sim. Eu uso minhas pozinhos mágicos, um monte de meditação, exercício para mim faz isso, piano para mim faz isso, colocam de novo no eixo. Então eu uso, dependendo de onde que eu tô, eu falo, deixa eu pegar a volta rede. Né? Mas independentemente disso, né, as mulheres têm problemas estruturais, né? Estruturais que eu, por exemplo, que fiz agora depois de ser cigarra, né, a vida inteira e tal, tô numa situação entre aspas, né, menos desconfortável do que eu estava quando eu tinha 19 anos e que eu peguei bolsa, tinha tudo para pagar e tinha que ser babá e tinha que fazer um monte de coisa. Eu estou numa outra situação, né? Então, existem mulheres em várias situações. E as dores, em geral, dessas mulheres, elas passam por 3 elementos, tá? Que a gente viu aí. A primeira coisa, Miris, que a gente vê que a mulherada não pega dinheiro emprestado, tá? A mulherada, ela só começa um negócio, a empreender o negócio dela, com dinheiro ou dela ou da família dela.
na maioria, tipo 80%, 75%, um número bem alto aí, que varia um pouco de país a país, mas é tudo mais ou menos, aqui no Brasil, é isso, tá? E ela tem dificuldade de falar o dialeto do financeiro, né? Então, portanto, ela não se vê capaz de chegar num banco e fazer um pitch para o banco, ou para... Hoje em dia, na verdade, não é nem no banco, né? São nos venture capitals, né? Nos VCs. Chegar lá e falar, olha, meu projeto é esse, eu tô fazendo solucionando essa dor, isso aqui está sendo importante por causa disso, o meu retorno vai ser tanto e eu preciso de tanto que eu vou te pagar em tanto tempo. É um pitchzinho de 5 minutos que a gente tem que fazer, né? Para o VC ou para o banco, porque o cara tempo de ficar escutando blá, 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 blá. E a gente não é treinada para isso. Esse é a primeira dor da mulher. Ela tem um problema de lidar com dinheiro, de pedir dinheiro, de usar dinheiro. Então, ela só faz um negócio quando ela tem o dinheiro ali próximo dela, perto dela, acessível, onde ela não tem que se provar para ninguém, porque a pessoa confia nela. Esse é um. A outra coisa, a gente mora num país, né, gente, com uma burocracia imensa. Abre empresa para você ver como é que é. Quantos impostos? Como é que você vai se jogar a querer pagar imposto? Porque às vezes, inclusive, eu acho que a gente não é que deixa de pagar imposto porque a gente está tentando burlar, não, porque a gente não sabe. Porque é tanta coisa que cai no nosso colo que eu vou te falar, né? Então tem a questão, sim, do aprendizado, né? Burocrático do país que a gente habita, que é muito difícil da gente sobreviver. Então, essa é a segunda dor. A dor, a primeira é financeira. A segunda é da parte legal, né? Da parte toda que a gente não sabe do que são os nossos compromissos, os nossos direitos, os nossos deveres, né? Em relação ao que a gente tem que recolher, né? E por último, não menos importante, é o que a gente, tudo isso a gente está oferecendo na plataforma, né, Amiris? O por último são os exemplos. Exemplo de outras mulheres. Por que elas não vão? Porque somos poucas nesses lugares, atendimentos, nessas empresas, né? Que realmente vingaram. Estou aqui várias aqui que eu estou olhando, a Ana Couto maravilhosa está assistindo aqui, gente aqui, que é uma guerreira, uma empreendedora de muitos e muitos anos, que eu super admiro, né? Você mesmo, Amires, é outra empreendedora maravilhosa. Então, temos exemplos e nós precisamos mostrar esses exemplos para as mulheres em geral, mas precisamos ajudá-las nessas dores, né? Primeiro, autoestima, que a gente já falou aqui, né? Você veio bacana, eu também vim bacana, família estruturada, família que deu hoje pra gente, exemplos de mulher dentro de casa, etc e tal. Mas depois precisamos ter letramento sim na área financeira, ou então precisamos oferecer serviços de área financeira, e nós temos aqui as contadoras, as financeiras e tudo mais, só mulher falando de números, o que é mais legal ainda, né? As advogadas e tudo mais, né? Porque isso, para mim, por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil, estava morando fora, foi todo um novo enxoval, né? Nossa! Né? E só mulher trabalhou para Anjos, lembra? A financeira, a advogada, abrir empresa, tudo, o nosso arsenal inteiro de mulher. E isso faz parte, porque a gente acaba tendo essa conversa que eu estou tendo com você aqui, eu estava tendo com a contadora, estava tendo quer dizer, é o mesmo tipo, é o mesmo território, são os mesmos vocabulários, são as mesmas dores, que ainda de lambu tem essas experiências que cada uma de nós passou e teve tanta coisa em comum, né? Eu acho que isso só faz com que a informação fique mais gostosa de ser adquirida. Pelo menos para mim, Amiris. Você não acha? Eu acho que é importantíssimo que a gente se cerque de boas pessoas que nos eduquem em finanças, advogadas, principalmente quando estão fazendo esse trabalho de abrir uma empresa ou de pensar um projeto. Um dos pacotes que eu coloquei é ensinar empreendedorismo e o pitch para investidores, para mulheres. Porque tem alguns trejeitos femininos que, quando a mulher usa, ela naquele exato momento, ela perdeu a oportunidade de receber o investimento. E esses estudos, que são estudos de Stanford, usando mulheres, fazendo os pitches para os investidores, num lugar onde isso é tão comum, né, onde é tão fluente, me parece que é algo que precisa ser compartilhado para que as nossas meninas e mulheres, eu faço isso com as minhas alunas o tempo inteiro, eu não permito que falem em diminutivo, por exemplo. Eu vim aqui falar um pouquinho, venho falar um pouquinho, cala a boca, porque eu não quero nem te ouvir. Pode parar. Pode parar. Sempre eu falo isso, a meninada fica em pânico comigo, mas quem já me viu em sala de aula ouvindo os pitches sabe que eu vou falar mesmo.
Porque esse é um ambiente que é naturalmente agressivo, é exigente. Então, se coloca ali com todo o poder que você tem e organizada da melhor maneira possível. Eu ajudo de maneira consistente mulheres a montarem os seus negócios ou fazerem suas apresentações e seus pitches para que elas tenham a chance. Enfim, é Olha, o que eu isso. mais processo de pitch, e talvez seja a minha dica aqui, a gente daqui a pouco vai acabar, eu queria a sua, mas assim, o que eu aprendi é o seguinte, eu não jogo pôquer, eu não sou uma jogadora de pôquer, né? E eu assistindo, primeiro eu acho assim, se vocês estão querendo realmente aprender como é que é essa apresentação e tudo mais, existem hoje fóruns abertos para a gente participar, e eu estou há 2 anos me enfiando nesses fóruns para ouvir, então, como é que as pessoas se vendem, ou vendem suas empresas, né? Então, isso é uma coisa assim, vão para lá, vão escutar e vão ver como é que isso acontece. E vocês vão sentir na pele que a coisa, às vezes, o cara não sabe, mas ele realmente coloca, ele é um vendedor de ideias. Às vezes você nem tem a solução, né? Mas você precisa encantar a plateia e falar, é isso que eu estou vendo na frente e é isso que eu vou tentar solucionar com firmeza, né? Com coisa, com pôquer mesmo, que eu falo. Você banca aquele negócio. Né? Às vezes, e como você mesmo falou, como a coisa vai pivotar, você vai testar, você vai ver, às vezes nem está pronta mesmo, mas você tem que ter essa segurança, né, de blefar. Blefar porque você não está pronta ainda. Mas você acredita tanto naquilo que você precisa encarar aquele negócio. Óbvio, depois você vai fazer tudo para entregar, né? Não estou falando para você mentir e depois não fazer, não é isso. Nós estamos falando de coisas éticas aqui. Mas a coisa não precisa ter desenho. Nesse momento que você está vendendo uma ideia, não é para estar nada pronto, né? Eu vi muita gente vendendo coisas muito despreparadas e muita coisa preparada sendo mal vendida. Estava inteirinha e a pessoa não sabia vender. Então existem todos os tipos de exemplo para a gente olhar, né? Mas principalmente eu acho que a gente precisa aprender. Tudo na vida a gente aprende, né? A gente não ganha músculo de um dia para o outro, faz exercício todo dia. Então eu acho que essa coisa de você é uma coisa de exercício. Então, eu estou ouvindo e eu convido, então, com que as pessoas vão ouvir o que as pessoas... Como é que elas estão fazendo essa defesa das ideias. Porque você vai aprendendo com as outras pessoas, né? Infelizmente, muito pouca mulher. Porque eu não tenho... Muito pouca mulher. Sim, muitas vezes eu sou a única mulher assistindo, inclusive. Não tem mulher na audiência que está apresentando a sua ideia. Então, ainda tem muita oportunidade. Vamos colocar dessa maneira. Muita oportunidade. Então, o meu convite para a gente já tentar indo para o término desse nosso encontro, amigos, é a gente colocar disponível, né? Nós estamos aí de novo voltando, querendo aproveitar, preparar a mulherada para 2023. Lançamos a promoção Ângelos 30, que é o 30% dos nossos serviços até final de janeiro para a mulherada aproveitar, né? As nossas horas, os nossos serviços, né? Os nossos cursos, como você mesmo tem os seus lá. E chamando a mulherada para isso. Quer dizer, mais do que isso, gente, na minha época não tinha essa ajuda de mais de 200, quase 250 mulheres nós somos hoje. Nós não tínhamos isso. E exemplos de mulheres que fizeram as coisas acontecer. Então, eu acho que nós estamos oferecendo isso para todo mundo. Nós estamos lá, eu, a Mires e muitas outras. É só colocar na lupa Ângelos 30 lá no site angelos.network, que nós estamos lá. E eu não sei se a Mires quer falar, então, como é que ela quer tentar rapidamente falar, venham todas, venham ver a gente. Qual é a última mensagem, Amires? Estamos aí às 8 horas. Se alguém tiver uma pergunta, também manda já, que a gente pode segurar um pouquinho. Mas se não, pode soltar, Amires. O que você pode deixar? Olha, para todo mundo que está planejando uma vida diferente em 2023, existem diversas ofertas dentro do Angelus Network, tanto como para você se organizar financeiramente, para você organizar a vida legal da empresa que você está já com ela andando, mas quer organizar isso, a parte contábil e tudo mais. Quem ainda vai colocar a sua ideia, vai organizar pela primeira vez a sua ideia, eu convido vocês a conhecerem o trabalho que eu estou oferecendo dentro da Angelus Network, porque eu ajudo você a pesquisar todo esse ambiente, que é um ato, eu diria, de muita coragem, porque você vai descobrir que muitas vezes a sua ideia já tem alguma coisa andando, vamos dizer assim, né? E que você precisa mudar um pouco. Eu trabalho muito com estratégia e eu trabalhei durante muito tempo
com startups, né? Então, durante muito tempo, não, continuo trabalhando com startup. Então, posso ajudar bastante nesse sentido, fazendo a pesquisa, ajudando a pensar a estratégia e montando o business plan. E para aquelas que já têm um business plan pronto e se quiserem se preparar para os pitches, eu fui analista de investimentos de empresas como a Accelera e tantas outras aceleradoras aí. Eu assisti os pitches e eu dizia investe nesse e não investe naquele, né? Então, se vocês quiserem fazer o processo de aprender a fazer o pitch e depois fazer o pitch para mim, eu vou poder ajudar vocês a terem um 2023 com muito mais sucesso e ficar muito mais feliz fazendo isso. Bem, a Rafaela... Sim, Rafaela. A Rafaela falou que propriedade intelectual é muito importante nesse caso também. Opa, sem dúvida. Super. Se você teve uma invenção, uma ideia única, realmente você precisa proteger. A outra pergunta que veio agora, Miris, é que quais são os maus hábitos, né, que um empreendedor pode ter que a gente tem que evitar? Né? Você fala um, eu falo outro. Vai você primeiro. Eu diria o seguinte. Primeiro mau hábito é achar que a sua ideia é única e que ninguém nunca pensou nisso que você pensou. Então, a pesquisa é fundamental para você entender o ambiente competitivo aonde você está e de que se essa ideia de alguma maneira já foi abordada por alguém e o que aconteceu com ela. Enfim, acho que esse é o primeiro grande ponto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desk research, gosta muito de ir para a pesquisa qualitativa, depois para a quantitativa. Acho que isso ajuda muito. Muito bem. Eu acho que um mau hábito é você querer terminar a sua ideia antes de testar, né? Essa coisa de não admitir fazer o que a gente fala, né? Que é o projetinho, né? O projetinho que a gente faz e testa e tal, e vai mesmo do mais ou menos, que é isso que eu estou convidando vocês. Quer dizer, essa nossa barra de exigência, muitas vezes acaba com a nossa ideia, acaba com o nosso projeto, que ele nem levantou, você já está acabando com ele porque você encontrou alguma pedrinha. Então, o meu convite, de novo, vou usar de novo essa frase, né, para 2023, vamos no mais ou menos, né, vamos testando mais ou menos. E a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando a ideia no momento que a gente vai se ajustando. É aquela coisa, você vai trocando a roda no meio do caminho. Gente, no mundo digital não existe essa situação da coisa estar pronta, não vai mexer mais. Né? Não tem como, a gente vai vendo, senão uma coisa não vai virar. Olha, tem aqui uma curiosidade, saber como é que você faz essa prospecção. Bem interessante. A Rafaela está perguntando aqui. Como eu faço a prospecção? Na verdade, eu sou uma pessoa de estratégia. E não tem jeito de você ir do ponto A para o ponto B sem você conhecer o terreno. Vamos colocar dessa forma. Então, primeiro, entender como o mercado está, como as pessoas estão com relação àquela ideia. E quando eu vou fazer pesquisa, eu utilizo umas metodologias que Stanford usa para entender aonde estão as oportunidades e quantas oportunidades existem com relação àquela ideia. Porque a mesma ideia, ela pode ser executada de diferentes maneiras, que são essas oportunidades que eu estou falando. E quando a Cláudia fala, vamos fazer mais ou menos, eu vou chamar isso de um termo que Stanford usa muito, que é Minimum Lovable Product, que a pesquisa te diz qual é o mínimo que a pessoa vai amar usar, né? E por mais que não esteja perfeito. Então, vamos olhar o exemplo do Waze. Anos atrás, quando ele apareceu, ele literalmente torrava a bateria do celular. Ele engolia a bateria do celular. Mas todo mundo amava ir do ponto A para o ponto B pela primeira vez sem pegar trânsito. Ou com menos trânsito. E aí você fala, meu Deus, não era perfeito, mas todo mundo amava mesmo assim. É sobre isso. Minimum Lovable Product. Vamos fazer isso e a gente descobre isso normalmente numa pesquisa bem feita. Muito bem. E aí a outra pergunta que veio é quando é que a gente larga o osso? Quando a gente viu que um treco não está rolando e é hora da gente pivotar. Que chama pivotagem, né? Porque não é desistir, viu, gente? A gente não desiste. A gente muda o curso do negócio,
troca um jeito, aquilo outro, tem sempre o aprendizado para pegar, para você andar para uma outra direção ajustada. É isso que eu imagino também, né? Para mim é o seguinte, né? Você fala aí também, Amiris, por favor. Para mim é não ter o lovable. Você simplesmente tem que largar o osso quando você não é mais lovable. Usando aí esse mínimo product que eu não conhecia, esse conceito da Amiris. A partir do momento que você não tem mais ninguém te amando, é hora da gente pivotar e procurar outros lugares e caminhos para ser amado. É isso, você fez tudo. Você se tomou banho, passou perfume, você fez o make, escolheu a roupa, fez tudo lindo e não rolou nada. Amor, hora de sair fora. É a mesma lógica. É. Sai fora. Metodologia de pesquisa de achar um outra companheira, vamos para o Tinder. Então, qual é o Tinder? Que é a pesquisa dos novos caminhos para o seu negócio. Acha o seu Tinder para achar outro companheiro. É isso. É isso que nós estamos falando. É isso. Bom, Amires, nós passamos 10 minutos, mas acho que a audiência foi puxando a gente. Queria te agradecer muito esse bate-papo delicioso, como sempre. Né? A gente sempre tem essa bola de bater bola bem feita aqui, pelo menos para mim é sempre um prazer encontrar com você. Espero que vocês também que estejam vendo a gente tenham gostado. Nós estamos aqui de novo, né, para falar que nós temos mulheres assim como eu e a Mires, mais de 200, além de nós, né, que estamos aqui esperando vocês na Ângela, para ajudar vocês no 2023, seja para estruturar, seja para acelerar, seja para repensar ou criar uma coisa nova, com o nosso 30% de desconto aí, Ângelos30, é o nosso hashtag do desconto. Entra lá e venha planejar seu ano e chegue aonde você merece chegar. Então essa é a minha grande mensagem no final, amigos. Com você, um beijo enorme. Pode terminar. Brilhem, meninas! Não deixe que nada tire o brilho que vocês têm. Muito bem, gente. Vamos para 2020. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Qual é o site? Vamos lá, angelus.network, vocês acham a gente lá. É isso, e nós estamos aqui, é só entrar, tem o Linktree aí na Ângelus, aqui na arvorezinha nossa, a hora que acabar vocês clicam lá e podem entrar. Um beijo enorme para todos, que tenham uma linda noite, um final de ano maravilhoso, e que a gente se encontre em 2023 ou até agora em dezembro, antes dele, para preparar 2023 com vocês. Um beijo enorme, gente. Obrigada, Miris. Obrigada, Cláudia, até mais, obrigada, tchau.